Agora a gente fala sobre o desempenho do varejo aqui no Brasil. As vendas do comércio brasileiro recuaram 0,4% no mês de novembro, na comparação com outubro, o que o IBGE interpreta como estabilidade. O varejo perdeu o ritmo no fim do ano, mas olhando 2024 como um todo, o comércio teve uma trajetória positiva, a gente vê aqui. Além de novembro, as vendas só recuaram em junho e em agosto. No acumulado do ano, ou seja, entre de janeiro até novembro, o comércio registrou um crescimento de 5%. Esse desempenho do varejo é consequência, como a gente vem falando aqui a respeito de outros fenômenos, de um mercado de trabalho aquecido, assim como da melhora da renda. Ao vivo do Rio de Janeiro, o Benhur Correia interpreta esses números para nós e diz o que a gente deve esperar para 2025. Boa noite, Benhur. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que estão com a gente no Jornal da Globo. Pois é, os economistas, Renata, são unânimes em afirmar que esse recuo do varejo em novembro não é alarmante. Pelo contrário, 2024 foi um ano de grande aquecimento para o setor, resultado, como você disse, de diversos fatores, como o mercado de trabalho aquecido, a melhoria na renda das famílias e as condições de crédito favoráveis. A queda pontual em novembro pode ser explicada por alguns pontos. A Black Friday, que foi realizada em outubro e antecipou aí parte das compras de bens duráveis como eletrodomésticos e eletrônicos, e isso impactou a venda deles em novembro. A inflação persistente, especialmente nos alimentos, que começou aí a pressionar o orçamento das famílias, limitando o consumo em supermercados, e a instabilidade do câmbio que a gente acompanhou nos últimos meses, que já teve um novo patamar em novembro. Eu conversei com a economista Isabela Tavares, da Tendências Consultoria, para explicar esse cenário. A questão é que no final do ano a gente começa a ver algumas pressões que acabam atrapalhando o orçamento familiar. E aí a gente tem principalmente as condições financeiras que começam a mostrar uma certa piora, isso por conta de todo o aumento nas taxas de juros, as incertezas no cenário econômico e político, isso acaba batendo nessas condições financeiras. E aí a gente vê alguns efeitos começando a aparecer, principalmente nas vendas de bens duráveis. Em novembro, houve queda em 5 das 8 atividades pesquisadas pelo Instituto. Os piores resultados foram de móveis e eletrodomésticos e de artigos farmacêuticos. Apesar do recuo, a expectativa é que 2024 feche com um melhor ano para o varejo em uma década. Já projetando para 2025, atualmente, o primeiro trimestre deve apresentar certa estabilidade nas vendas, em níveis elevados, carregando o bom desempenho que vem de 2024, mas é preciso estar atento para fatores que podem impactar o consumo ao longo do ano. A volatilidade do câmbio, que deve continuar, a persistência da inflação e o comportamento do Banco Central em relação à taxa Selic, que vai determinar os juros. Renata. Benhur, muito obrigada. Bom descanso para você.